Bien, ahora vamos a presentar a Abel Batista, que es un diputado de la Asamblea Nacional Portuguesa, que ayer no pudo venir porque tenía problemas de vuelo desde Lisboa. Tenía un asunto político, una reunión en Lisboa, en el Parlamento, y bueno, pero sí está hoy. También es un hombre de Ponte de Lima, muy ligado también al camino y conocedor del camino. Por lo tanto, pues con mucho gusto le paso la palabra. Muito obrigado, Tino. Eu peço desculpa falar em português, mas prefiro falar em português do que tentar falar galego ou castelhano, que seria muito mal. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite e a possibilidade de estar aqui. Antes de estar e antes de ser deputado, antes de apresentar a Assembleia Municipal de Ponte de Lima, sou peregrino do caminho. Eu fiz recentemente, no mês de agosto, entre o Porto e Santiago, o caminho, não a pé, mas de bicicleta. Fiquei mesmo aqui em Pontevedra no segundo dia e posso testemunhar de viva voz o que é efetivamente o caminho. Bem, na minha perspectiva, e dado o tema que nos foi proposto e a influência do caminho naquilo que é as relações da Galiza com o norte de Portugal, eu acho que há aqui, claramente, por parte das associações, diferentes associações do caminho, algo que surge não imposto. Eu diria que é uma forma anticentralista de criar aqui uma região no momento em que desaparecem muitas das que são as questões de soberania dos Estados, não só a nível das políticas das relações externas, não só a nível das políticas das questões económicas, mas até a nível das políticas de defesa. E basta pensarmos na última cimeira da NATO realizada em Lisboa há cerca de 15 dias, onde muita da transferência da segurança dos povos passa já não pela defesa individual, mas por uma defesa coletiva e sobretudo naquilo que são as novas questões de segurança dos Estados, já não a guerra entre os Estados, mas uma guerra às vezes sem se saber contra quem. O caminho tem vindo a desempenhar, naquilo que nos parece, um papel extremamente importante naquilo que é a vontade das pessoas. Não houve nenhuma associação dos caminhos que tenha sido imposta por decreto. Foi um conjunto de vontades de pessoas que se associaram e que criaram as diferentes associações e emanou isto voluntariamente, espontaneamente, por parte das pessoas que conhecem o caminho. E numa região onde, mesmo em tempos de estruturas muito fechadas em termos de Estado, no Portugal, na altura do Estado Novo, eram orgulhosamente só, onde estávamos muito fechados. Mesmo assim, esta região teve sempre forte convívio e muito convívio entre si. A Galiza e Portugal estiveram sempre muito ligados. Aliás, não é por acaso que hoje existe um movimento também de candidatura a património imobiliário da Unesco, sobretudo das lendas e tradições galaico-portuguesas, no que diz respeito a muitas das lendas que surgem e que vêm e têm origem, algumas delas até na Idade Média, naquilo que eram os peregrinos, nas nossas cantigas de amor, nas nossas cantigas de escárnio e maldizer, que eram muito do nosso agrado e muito do nosso estudo. Aliás, essa foi a primeira vez que me trouxeram a Santiago. Tinha eu 17 anos, quando andava no liceu, por causa de perceber o que era todas aquelas cantigas de amor, todas aquelas diferentes poesias no que diz respeito à estrutura medieval. Mas eu acho que também não posso deixar de aqui fazer um apelo de reflexão. Eu sou deputado, sou eleito por um partido democrata cristão e tenho batido, aliás, como o meu partido e muitos dos comungam desta ideia, de que a Europa tem um fundamento. A Europa surge como um conjunto de desenvolvimentos ao longo de séculos, mas tem uma ligação e uma história que a liga muito à que é a tradição e à sociedade e ao fortalecimento dessa civilização judaico-cristã. E nós temos aqui perfeitamente verificado que o caminho é hoje um centro de peregrinação, sendo também uma questão cultural,
não pode deixar de estar dissociada daquilo que é o nosso pensamento livre, o nosso pensamento de uma sociedade que se respeita, a diferença e que respeita a vontade daqueles que, como dizia há bocadinho o meu antecessor, uma liberdade individual, de uma interiorização de percurso no caminho, mas que leva, umas vezes à libertação, outras vezes ao perceber o que é a nossa forma de estar na vida, a nossa forma de estar na sociedade e aquilo que queremos para nós e para os outros. E, portanto, esta tradição judaico-cristã, eu não posso deixar de aqui fazer apelo, numa região com fortes tradições nesta matéria. Numa região que se cruzou desde logo com o facto de, em termos religiosos, dependerem simultaneamente de duas dioceses, Braga e Lugo, haver aqui uma interligação muito forte em termos daquilo que era a hierarquia cristã, e portanto, eu acho que aqui os caminhos têm vindo a desempenhar esse papel. E se fizermos apelo aos números, bem, eu diria, fiz apenas um pequeno levantamento nos dados que estão disponíveis na internet, do mês de julho até ao mês de novembro, pelo posto de Santiago, passaram qualquer coisa como 210 mil peregrinos. O que é, se dissermos que só isto já é muito importante, isto seria extraordinário. Mas o Ovídio forneceu-me os dados de Ponte Lima. Em Ponte Lima dormiram, desde julho do ano passado, pernoitaram, ficaram no albergue de Ponte Lima, quase 6 mil pessoas, 5.800 pessoas. O que é fantástico, uma coisa que é recente, uma coisa que é nova, com a aderência que tem. E, portanto, este movimento que tem muito de muitas nacionalidades, mas tem, sobretudo, uma coisa curiosa, é que os peregrinos do caminho português são, numa percentagem de quase 90%, são portugueses e são espanhóis. São portugueses e são galegos, muitos deles. E, portanto, esta nossa convivência é muito importante. As nossas relações que têm a ver aqui no norte da Galiza e Portugal, todas elas são aprofundadas, mas evidentemente eu acho que há aqui, nós temos um programa comunitário que hoje se relaciona muito bem, num programa para aquelas pessoas que trabalham do outro lado da fronteira poderem continuar a descontar na segurança social do seu país, é uma coisa praticamente só nossa, é uma experiência piloto existente nesta região. E, portanto, nós temos aqui muitas coisas afins. Eu acho que o caminho, mais do que um espaço territorial, é um espaço cultural. Mais do que um espaço físico, é sobretudo uma cultura imaterial. Muitos de nós, sobretudo de Portugal, vêm fazer o caminho numa dupla perspectiva. Aliás, é curioso que eu, quando comecei a fazer o caminho, comecei para saber o que era. Neste verão eu fiz 2 peregrinações, uma a Fátima e outra a Santiago. Em junho a Fátima e em agosto a Santiago. E, curiosamente, comecei na Sé do Porto, uma catedral lindíssima, e quando saí às portas da Sé, fiquei curioso, bem, e agora o que é que me vai acontecer? Eu vou fazer um caminho mais numa perspectiva de turista, ou eu depois vou acabar por estar aqui numa perspectiva mais mística? E é curioso que, ao longo do caminho, ainda por cima fiz o caminho sozinho, o que não recomendo. Fazer de bicicleta o caminho sozinho não é recomendável. Mas ao longo do caminho, em várias situações, percebi que eu não estava apenas ali como turista. Eu estava, sobretudo, ali porque havia algo mais do que o turista. Havia algo mais do que propriamente ver a paisagem. Havia algo que me começou a identificar. Quando entrei na igreja de São Pedro de Rates, comecei a perceber que as coisas estavam a ser diferentes. Quando passei na igreja do Senhor da Cruz, em Barcelos, havia mais identificação. Curiosamente, eu tenho um filho chamado Sebastião, passei por várias capelas de São Sebastião, ao longo do percurso. Quando, à saída da Catedral de Tui, e passo depois junto ao rio onde Santo Telmo terá parado, toda esta interiorização tem a ver comigo, tem a ver com o caminhante. E tem muito a ver com aquilo que é aqui nosso nortenho, que é do norte de Portugal, que é da Galiza, que tem a ver com aquilo que é o olharmos para os outros como amigos. Eu devo dizer que percebe-se no caminho
que há uma entreajuda. E há aquilo que quem é desta região conhece, que era aquela amizade que tínhamos antigamente, ainda do meu tempo, nas aldeias, onde o vizinho não pedia autorização para entrar na casa do vizinho. Abria a porta, entrava, servia-se do que precisava e devolvia quando já não precisava, dizendo, olha, usei. Com uma diferença, é que nem sequer dizia obrigado. Porque no final, na semana seguinte ou no dia seguinte, o vizinho fazia a mesma coisa. E isto era a verdadeira amizade. E eu acho que esta região comunga disso. Se aqui há uns anos, dizia-me um amigo francês que visitou esta região, dizia que não encontrava diferença nem nas formas de viver, nem nas formas de vestir, nem nas formas de construir. As casas eram muito idênticas às de Portugal e as do Minho, sobretudo as do Minho. Os espigueiros estão lá presentes, são iguais. E, portanto, há aqui uma identidade cultural muito forte, que eu acho que o caminho só reforça. E quando falamos no caminho, se calhar poderia dizer, mas isto, quem se dedica a isto muito mais, como provavelmente hoje de manhã o meu amigo Ovídio terá dito, porque fala muitas vezes nisto, nós não temos um caminho, temos vários caminhos. E estes vários caminhos, que nós falámos hoje mais num determinado percurso do Porto, Barcelos, Ponte Lima, Valença, Pontevedra, Santiago, mas há outros vários caminhos que drenam para este, que evidentemente são objeto de estudo e devem continuar a ser objeto de estudo e de reforço. Finalmente, deixem-me só dizer-vos que esta ideia de transformarmos um espaço físico em espaço de candidatura imaterial de património da Unesco como património mundial, como está a ser preparado sobretudo por alguns portugueses, eu lembro aqui o João Abreu Lima, o Ginja, é algo muito interessante que me parece que poderá trazer também uma mais-valia para esta região, para esta euro-região. Eu não sou propriamente um especialista em questões europeias, mas está aqui gente que é especialista e que é político dessa área, mas se há região que eu reconheço uma identidade muito forte em que está muito para além daquilo que é a sua própria nacionalidade, é esta região. Aliás, termino como o velho ditado galego que diz que se os outros do lado do rio são mais estrangeiros que os de Madrid, não é? Poderia dizer também se os do outro lado do rio não são mais estrangeiros que os de Lisboa, se estiver do lado português, e obviamente que não são. Nós somos muito mais unidos em termos de vivências, em termos de história, do que propriamente muitos de nós portugueses com os de Lisboa e provavelmente muitos galegos com os de Madrid. Muito obrigado.